Eu não quero que tenha nenhum segredo entre nós. Eu vou te contar tudo. Então, boa noite a todos e todas, né? Na nossa reunião de estágio da turma do 7º período, né? Já fazendo a maioria estágio 4 e outras pessoas ainda pelo caminho. Então, é importante hoje o nosso Professora, tem algum encontro. áudio aberto que está atrapalhando. Deixe-me entrar. Só um Uma minutinho. televisão. Ah, é a televisão daqui de casa. Peraí que meus meninos estão... Só um minuto, peraí. Deixa ele abaixar. Abaixou. Pronto. É, aqui faz parte, né? Boa noite. Professora, Então, eu tenho uma dúvida, posso tirar? só um minutinho, deixa eu só dar as boas-vindas, Alexandra, que aí nós vamos começar, tá bom? Aí dizer para vocês que a reunião de hoje, uma reunião mais breve, né? Porque eu acredito que as dúvidas já diminuíram bastante. Um grande número de pessoas já pegou a carta de aceite, né? A carta de encaminhamento para a escola, tá legal? Agora que eu separei a ficha do TCE para a gente tirar mais alguma última dúvida. Tá bom? E eu vou falar para vocês sobre o meu contato com a direção do Colégio Elisiário Mata, tá bom? Do que a gente tem de posicionamento com relação a esse momento de iniciar o estágio no curso normal. Combinado? Tá bom? Então, vamos lá. Fala, Alexandra. Vamos começar aqui rapidinho. Vamos dividir a reunião. Olha só, 18h34. Até às 18h45, vocês podem ficar perguntando, depois eu coloco a ficha do TCE para a gente conversar sobre a ficha, vamos fazer assim? Tá bom? Então, vamos lá. Depois, quem entrar atrasado e não entender muito a dinâmica, vocês me ajudem, tá bom? Então, vamos, Alexandra, fala a sua dúvida. A minha dúvida é só o seguinte sobre a carta, que eu peguei a carta, já fiz o pedido, né? Só que a gente ainda não pôde começar. E no meu caso, no meu trabalho, eles não liberam para estágio. Aí eu, no caso, marquei minhas férias agora para maio. Eu ainda posso usar a mesma carta? Ou eu tenho que pedir uma nova para a senhora? Porque aí a sua carta vai ficar com a data muito antiga, né? E ela tem ali, vocês viram, tem a carta e em 15 dias tem que colocar o aceite. O que você podia fazer, Alexandra, é assim, uma sugestão. Se você pega essa carta, faz o TCE, a gente assina tudo, você encaminha para a escola e combina de começar em maio, entendeu? A gente pode tentar esse caminho. Só que, assim, a questão, você está fazendo estágio 4? Não, eu estou no 7, estou no 4 mesmo. Então, a questão é que, mesmo se você tentar ir à escola, ela não vai marcar nada contigo, porque aí vai ser o que eu vou conversar com vocês hoje. O ideal, Alexandra, para você, vai ser pegar uma nova carta. Entendi. Porque está no dia 17 de fevereiro que eu peguei, entendeu? Tá, Alexandra? Seu caso é mais específico, então a gente aguarda mais um pouquinho, tá legal? Mas aí, Rejane, no caso, se são 15 dias, esse prazo vai expirar para todo mundo, porque... Mas aí é diferente, Conceição. No caso dela, expiraria 2 meses, né? O que ela está querendo fazer para maio. No caso de vocês, que aí todo mundo já pegou a carta e tem uma situação específica da escola, que eu vou falar, realmente todo mundo vai expirar no sentido de que a gente não vai começar em 15 dias, porque tem uma situação específica da escola, tá? Mas a gente vai aguardar, porque no caso da Alexandra, ela só vai começar o estágio em maio. Então, a gente ainda está no início de março. Eu nem sei quando que eu vou poder fazer, porque eu pensava em, como eu te falei, eu pensava em fazer logo agora. Tipo assim, dar a entrada e começar agora. Agora, depois do dia 20 de março, só Jesus sabe quando eu vou poder fazer, porque depois que eu entrar em sala de aula, eu não vou ter como faltar mais, não. Não tem ninguém para me substituir. Aí vai ter que ver, Conceição, porque é um estágio muito específico, numa escola com uma demanda grande, e não depende, né, da gente. Então, depois você vai ter que ver diferente. Só que aí a gente vai ficar enrolado. Não, só Deus sabe, talvez só consiga fazer o ano que vem, depois que terminar. Então, eu posso pegar no meado de abril, finalzinho de abril. Março, abril. Não, meado de abril está muito longe. Você pega no início de abril, Alexandra, a carta. Isso, tá ok. Tá? Então, vamos lá. Vocês querem já que eu fale sobre essa questão? Porque aí já
já vai diminuindo essa situação de dúvida. Então, vamos lá, olha só. A grande maioria já pegou a carta, não tem problema, tá? Se passar de 15 dias, vocês vão segurar essa cartinha do jeito que tá bom? Então, o que vocês já podem ir fazendo? A carta já está em mãos, vamos para o TCE. Eu vou daqui a pouquinho colocar o TCE aqui para vocês verem, né? Para colocar a datinha direitinho. É aquele mesmo esquema, preenche 3 vias, lembram que vocês já fizeram? Né? Vai até a escola para ver se consegue deixar para a diretora assinar, e eu vou mandar um recadinho para ela, se ela puder adiantando pelo menos essas assinaturas, tá bom? Então, isso tudo vocês podem, né, começar a fazer da agora até o final de março. Aí nós vamos começar essa movimentação. Eu vou conversando com elas e vou conversando com vocês. Eu vou colocar lá no grupo assim, olha, já podem ir lá entregar o TCE, tá bom? Então, vocês vão aguardar só um pouquinho, tá bom? Não vai entregar o TCE já segunda, não. Eu vou fazer o contato com ela sobre o TCE e boto lá para vocês. Ó, entreguem o TCE lá, ela, a partir de tal data, que vocês têm que deixar para ela assinar, que às vezes não pode assinar na hora, beleza. O que acontece? Aí eu fiz o contato com ela a respeito da situação da gente de estágio, né? Falei do número de alunas, dessa possibilidade, se fosse possível, de fazer em dupla, né? Ou até mesmo se fosse o caso em trio, enfim, conversei. É o que ela me explicou. Nesse momento, o Elisiário Mata está organizando as turmas de curso normal. Na verdade, até de tudo, porque nós sabemos da falta de professores. Então, ela me explicou que, nesse momento, está lotando professores. O Estado não fez um contrato, vocês viram que há pouco tempo teve um contrato? Então, nesse movimento do contrato, ela está recebendo professores novos. Ela também está colocando professores de hora extra, porque tem uma carência de hora extra. Aí, ela está arrumando ali a questão do quadro de professores, e ela falou, Rejane, eu vou te pedir para você falar com as alunas e vocês esperarem um pouquinho, que assim que as coisas estivessem organizadas, ela faria o contato. E outro detalhe, ela também me explicou, porque é a nossa primeira experiência de estágio no curso normal, não é isso? E também numa escola estadual, que ela precisa pedir autorização à regional. Tá bom? Então, não é do mesmo jeito o estágio que nós fazemos, por exemplo, aqui nas escolas municipais ou nas escolas particulares. No Estado, tem um regulamento de que ela precisa pedir essa autorização lá na regional, tá bom? Para a questão desse estágio, e aí ela vai comunicar para poder saber como é que vocês vão começar a fazer esse estágio. Entenderam? Tá bom? Então, tem uma situação que é uma situação burocrática, que a direção da escola vai fazer um comunicado, né, uma conexão com a regional. Ela falou para mim, antes do carnaval, né, que eu falei para ela que já ia fazer esse movimento, né? Então, na segunda, eu mando mensagem para saber como está esse processo. E outra situação é da gente se organizar, né, e entender que tem essa dinâmica de montagem do corpo docente, né, de quantidade de professores, para ela dizer quando que a gente começa a fazer esse estágio. Entenderam, meninas? O bom é que eu consegui resposta, né? Fala, Maria. Boa noite, né? Então, diante desse contexto, a gente vai ficar aguardando o momento certo de apresentar até mesmo a carta, não é isso? Sim, vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Assim que eu tiver alguma resposta, porque assim, conforme eu falei, o bom é que eu consegui direto, eu falei, o contato direto com ela, então eu consegui essas duas posições, porque eu podia chegar, né, e falar assim, não tenho resposta nenhuma, mas ela deu essas duas posições. Aí, o que eu vou pedir a vocês? Essa semana, eu não fiz o contato, porque a gente está retornando do carnaval, e eu sabia que eles estão lotando professores, tá bom? Eles estão lotando no sentido de novos contratados e hora extra. Ótimo. Aí, o que nós vamos fazer? Na segunda-feira, eu mando a mensagem para ela de novo e vejo como é que está essa dimensão, e eu vou dando notícia a vocês. Quando ela falar assim, Rejane, beleza, né? Pode falar para as meninas
virem com a documentação. Eu aviso a vocês, a gente tem nosso grupo lá de comunicação que facilita a beça, e vocês vão se organizar, tá bom? Agora, se vocês perguntarem assim, Rejane, mas aí a respeito do... Pode fazer em dupla? Olha, isso eu não tenho resposta para vocês, porque é uma situação que vai ter que ser tratada com a direção, porque tem alguns detalhes. Tem o retorno com relação à pandemia, né? Então, tem essa situação da quantidade de pessoas dentro da sala de aula. Vocês imaginam que as salas de aula de lá são, cheias, tá bom? Então, essa situação de dupla, de trio, é uma situação que vai precisar ser negociada com a diretora, tá bom? Então, nós vamos também, eu vou estar junto com vocês. Rejane, fui lá, ela falou que não vai ser possível. Eu já fiz uma primeira entrada com esse assunto, tá bom? Ela falou para mim que não tinha uma resposta para dar, que tem que avaliar essa autorização da regional e essa situação do retorno de pandemia. E aí, quando nós começarmos a fazer os primeiros contatos, a gente, de fato, vai conseguir saber o que vai poder ser feito, tá bom? Agora, uma outra situação, vocês chegaram a abrir o AVA de vocês para ver lá se tem alguma coisa que eu coloquei? Não. Hoje não, hoje ainda não tive tempo, que eu cheguei agora do trabalho. Tá, Eu depois... abri cedo, não tinha nada não, porque nessa matéria de estágio... Eu já preenchi lá o formulário que você colocou ali no grupo. Tá, deixa eu falar para vocês, o que acontece? Esse final de semana, eu vou colocar lá no nosso AVA, na disciplina de estágio 4, alguns materiais. Eu vou abrir para vocês aqui já a carta, o termo, né, de compromisso de estágio, o TCE, vou colocar lá. E dentro do TCE tem uma carga horária, lembra? E também tem a ficha síntese, com aquelas quantidades de hora. Então, às vezes, vamos dizer, um estágio que aparece com 87 horas. Vocês não vão fazer 87 horas de aula, tá bom? Então, daquelas 87 horas, nós vamos dividir. Aí, vamos dizer, vou dar um exemplo, tem que fazer 56 horas de aulas práticas, vamos dizer assim, né? Está escrito lá. 56, aí você vai pensar, às vezes, assim, nossa, 56 horas de aula prática. Não é isso. Das 56 horas, eu vou dividir, por exemplo, 20 horas de aula prática, 15 horas de plano de aula, não é isso? 15 horas de pesquisa, 6 horas de confecção de material para aluno NE. Entenderam? Tá bom? Então, não se espantem, não fiquem ansiosas ou desesperadas, porque a quantidade lá de horas que nós temos na ficha síntese, dividida, né? Observação da infraestrutura, 2 horas, né? Assim, observação das salas ambientes, não sei o que lá, 3 horas. Ali está tudo divididinho, eu vou mostrar para vocês. Quando chegar na hora da parte prática do estágio, nós vamos subdividir, combinado? Tá bom? Por quê? Não adianta, gente, fazer, vamos dizer, 56 horas de aula se nós não pararmos para fazer planejamento. Como é que vocês vão fazer aula se não faz o planejamento? E o planejamento conta como carga horária, tá bom? Então, todo mundo entendeu? Vocês já passaram por uma experiência parecida assim nos outros estágios, não foi assim? Sim. Tá bom? Então, assim, minhas lindas, olha, vai dar certo, vai ser um sucesso e vocês vão organizar de modo, por exemplo, vamos dizer que eu precise fazer 20 horas ou 15 horas. Então, né, a quantidade de horas de estágio são 4 horas por dia, lembra? Então, se eu vou botar de 8 a meio-dia, se eu tenho que fazer 20 horas, aí eu vou ter que fazer quantas aulas? 5 aulas, né? As 5 aulas eu consigo organizar, entendeu? Se forem 20 horas. E nós vamos nos organizar assim. Fala, Andréia. Boa noite, Rejane. Boa noite. A minha dúvida é quanto ao horário que a gente pode fazer, se é igual os anteriores, é o horário que a gente tiver disponível ou tem horário específico para fazer? Então, no caso do estágio, 4 horas no máximo por dia, tá? E Sim, aí você sim. vai ter que combinar com a direção.
Tá bom? Entendi. Mas aí vocês sabem que lá na fichinha do TCE vai colocar no máximo 4 horas. E vai lá pegar e combinar direitinho com a direção. Querem que eu mostre aqui a fichinha do TCE? Vamos ver? Essa questão do horário, eu já sei, eu estou assim, perguntando se... Porque na minha cabeça, eu penso que é só de noite que pode fazer. Tipo assim, não de noite, senão a gente perde a aula. Mas assim, só no período de tarde, sim, que os professores estão tudo na escola, sei lá. Não, André. Deixa eu falar para vocês, o curso normal lá, pelo que eu pude entender, ele é um curso diurno, tá bom? Então, ele acontece diurno, entre 8 e 5 horas da tarde, tá bom? Então, a gente vai poder fazer na parte da manhã ou à tarde, né? Aí vai depender, Selene, porque se ele estiver com uma estrutura de integral, tem que ver que horas está o currículo, tá? Porque isso tudo, ela falou para mim que eles estavam fechando. Entenderam? Vou dar um exemplo. A nossa rede, até agora, não está arrumando ainda a casa, né? Lotando o professor, chegaram novos concursados, vendo hora extra. A gente não está ainda arrumando a casa? A mesma coisa está acontecendo com a escola estadual, tá bom? Mas o bom é que eu consegui... 45 minutos do último tempo, né? É assim, né? Como é que é? O brasileiro tem essa mania, né? Tá bom? Outra perguntinha, a gente já vai poder começar? Não, então, eu acabei de falar, a gente tem que aguardar, tá, Andréia? Porque a diretora está arrumando ainda a situação dos professores novos chegando, hora extra. Aí ela pediu para aguardar um pouquinho. Aí eu combinei com as meninas, eu estou fazendo contato com elas, né? Vocês estão com a carta, segura a carta não vai perder validade assim, tá bom? É só no caso da Alexandra, que a Alexandra só vai poder fazer o estágio em maio, tá? É uma situação da Alexandra, o restante segura a carta. E aí, quando já tiver ok, eu falo para vocês agitarem a ficha síntese para levar para assinar e combino com vocês. Mas aí eu dou notícias, tá bom? Só um instantinho, Nazaré e Andréia. Jaqueline está tentando falar. Fala, Jaqueline. Jaqueline? Jaqueline? Oi, professora, não falei não. Não, levantei mão, não. Não, pensei que tinha. É porque seu microfone está aberto. Tá. Professora, boa noite. Espera aí, rapidinho, não sei quem está falando. A Nazaré está com a mãozinha levantada. Nazaré, a Alexandra, depois a Ana Célia. Tá ok. Rapidinho, Diné. Vai, Nazaré. Professora, quando você fala negócio de organização, como seria essa organização? Que organização que eu falei? É negócio de estágio. De arrumar a casa, eu acho que ela está falando. Não, ela está falando assim, vocês têm que se organizar. Como seria essa organização? Não falei isso não, Nazaré. Então, desculpa, professora, eu entendi isso, que seria assim, eu entendi assim, eu preciso ter uma organização para poder começar o estágio. Vocês têm, no caso, teriam que se organizar. Como seria essa organização? Mas eu entendi tudo errado. Você entendeu errado. Não falei isso não, Nazaré. Presta atenção, olha só. É porque depois vai chegando, às vezes, um pouquinho atrasado e perde a conversa. De novo, tá bom? Nós temos todos os documentos lá no nosso site, não é isso? Ótimo. Vocês, a maioria, já pegaram a carta de estágio. Vocês vão aguardar um pouquinho. Eu fiz contato com a direção da escola. A direção está organizando o corpo docente, as turmas, tudo direitinho. Aí, ela também tem que pedir autorização lá na regional, para poder liberar direitinho a situação do estágio. Ótimo. Então, vocês vão aguardar. Quando vocês já puderem levar a carta e o TCE preenchido, eu vou avisar para vocês, tá bom? Mas eu queria fazer agora, me organizei, mas a gente, infelizmente, tem essa situaçãozinha, né? E nós vamos nos organizar. E eu falei de organizar, porque depois, quem tiver dificuldade, de repente, de ser liberado do trabalho, né? Quem tiver alguma outra dificuldade, a gente vai tentar fazer aí uma interlocução para ajudar. Ótimo. Falei sobre isso. Outra situação, 4 horas no máximo de estágio por dia, sendo que lá na ficha síntese,
tem a carga horária total do estágio. E lá na ficha síntese tem uma parte que fala assim, atividades práticas, Essa parte é a parte que diz respeito às aulas práticas. Se lá está escrito assim, 56 horas, não se apavorem, vocês não vão fazer 56 horas. São 56 horas de atividades práticas, ótimo, mas nós vamos dividir. Dividir isso como, né? Professora, desculpa te interromper. Isso eu ouvi, tá? Ah, tá. Mas eu estou falando para quem já está aí, não tem problema não. Estou recapitulando. Aí, assim, aí tem 56 horas. Vamos dizer, 15 horas de planejamento, 20 horas de aula efetiva, aula prática, 15 horas de pesquisa, 6 horas de produção de material, tá? Então, juntou tudo, deu a carga horária lá da parte prática, tá bom? Aí, depois tem outras partes na ficha síntese, 3 horas de observação, né? Assim, 2 horas de conselho de classe, aí depois eu junto tudo, faz ali a documentação da pasta, junto tudo e faço o meu portfólio do estágio direitinho, tá bom? Vamos, Alexandra e Ana Célia, que daqui a pouquinho a reunião está terminando. Fala, Alexandra. Não, professora, eu só ia comentar que a minha filha, ela faz curso normal, integral. Então, a partir daqui a 2 semanas, ela vai começar o estágio dela também, ainda tem isso, né? E é toda segunda-feira, no caso. Viu? Então, tem que ver isso também. E tem essa dinâmica todinha, Alexandra, que o curso, né, lá, sua filha estuda lá, é integral. Eles estão se organizando, não é isso? Ela está falando para você que tem matéria que não tem professor? Sim. Entendeu? Aí, a gente tem que ver isso também, os dias, né? Então, aí, por isso que a gente vai aguardar um pouquinho, tá bom? E nós vamos conseguir encaixar, por quê? Vamos dizer que cada uma tenha que dar 3 aulas, 4 aulas, né? Aí a gente já tem que vir com tudo organizado para quando chegar a hora de tratar com a diretora, ela falar, tá tudo pronto, o que vocês precisam? Aí nós vamos ver como é que vamos lidar com essa questão da organização lá, porque aí é ela que vai organizar com vocês. Lembrando que, sejam sempre, né, abertas à negociação, dispostas, ver o que ela vai propor, não é isso? Ali é o local que tem um curso normal para que vocês possam fazer o estágio, vai dar tudo certinho. Teve alguma dificuldade? Corre e fala comigo, tá bom? Que aí eu vou ali entrar em cena para ajudar. Fala, Ana Célia. Está com a mãozinha levantada. Oi. Não, desculpa, que eu estava custando abrir aqui. Não, a respeito da declaração, a gente pode pegar com a senhora na faculdade, quando começar as aulas? Declaração de? Para apresentar na escola, quando for fazer o estágio. Sim, obrigada. Na semana que vem, quem precisar de declaração para se ausentar do trabalho, quem precisar, que por acaso não pegou a carta de aceite, quem precisar ver do preenchimento do TCE, isso é importante. O nosso plantão de estágio vai ser às quintas-feiras, tá bom? Sim. Não é às sextas. Às sextas nós estamos aqui porque estamos em período remoto e na hora de colocar ali na grade de horário, nós precisamos colocar terça, o 4º período, quinta, o 6º período e sexta, na grade de horário, entrou o 7º período, tá bom? Mas só por causa de grade. Aí, só que na prática, eu vou estar lá, terças e quintas, de 5 às 7, tratando sobre estágio. Professora, não consegui ir na quinta, posso ir na terça? Aí combina comigo. Combinado, tá bom? Tá. Eu pedi à senhora, coloquei até o nome da escola, tá bom? Qualquer coisinha eu mando de novo. Tá, não tem... Quando você estiver indo para pegar a carta, o ideal é assim, mandou para mim, mandou os dados, quando estiver indo, já falou, professora, lembra de mim, estou indo. Aí a carta eu já peguei, eu fui até de primeira mão no Elisiário e eles me informaram isso tudo que você estava informando. Só a declaração que eu vou precisar mesmo quando começar. Tá bom, viu? A Ana Célia foi lá no... A professora não está certa, Ana Célia? Na fala? Está certíssima. Eu até passei para a Mércia, porque no primeiro dia que eu peguei a carta, eu fui logo lá que eu queria adiantar o meu lado. Aí eles me explicaram isso, eu passei para a Mércia, eu sabia que você iria explicar melhor, tá bom? Mas está certíssimo. Tá bom, meu amor, obrigada. Beijo, vamos Edneia, beijo. Vamos, Edneia. Quase terminando. Edneia, depois Verônica, aí a gente precisa terminar para começar a nossa aulinha, tá bom? Fala, Edneia, querida. Saber, professora, se eu já posso começar o estágio 3, que eu estou com o estágio 3 em atraso. Se eu já posso começar na primeira.
Tá, olha só, quem está com estágio atrasado, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Deixei para trás, aconteceu alguma coisa, vamos nos organizar juntas, vamos aí fazer um cronograma para dar tudo certinho. Quem precisa fazer estágio 1, 2 e 3 já pode começar, tá bom? Então, aí, até mesmo no preenchimento da carta síntese pode adiantar, e no preenchimento da carta síntese não, no preenchimento do TCE já pode adiantar, e lembrando que, né, se organizar para fazer os estágios que estão em atraso e pensando também na possibilidade de fazer o estágio 4, tá bom? Porque aí, quando for para o 8º período, vai sem pendência desses estágios, combinado? Quem estiver em atraso, o ideal depois é me procurar lá na faculdade, tá bom? Porque, olha, a gente pode ver escola, fazer um cronograma para poder dar tempo de fazer esse estágio, tá legal? Adiantar o máximo que conseguir. Obrigada, tá, Edneia, pela fala. Nada, eu posso procurá-la na terça-feira, então? Pode sim. Quem está atrasado pode terça ou quinta, não tem problema não, de 5 às 7. 7 horas? Tá, obrigada, tá? Não, 7 horas não, 7 horas começa a aula, é de 5 às 7. Tá. Então tá, abraço. Vamos, Verônica. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu também estou nessa questão de atraso. Eu estou iniciando voltar às aulas presenciais para acolher as suas assinaturas do TCE. Já estão prontos, porque eu estou intercalando entre o estágio 1, maternal, e o estágio 3, da parte dos anos iniciais. Eu já estou fazendo as observações, né, tudo para me adiantar. Tá? Já até peguei a carta com a senhora, então eu estou correndo atrás do prejuízo. E outra questão que me surgiu uma dúvida é que a senhora falou que a gente só poderia fazer 4 horas diárias, e antes eram 6. Eu queria saber se mudou, porque até então estavam fazendo 6 horas por dia. No caso, Verônica, 4 horas para o estágio 4, tá? Perfeito. Da questão do curso normal, tá bom? Porque como é um curso que está em horário integral, só tem uma escola, aí a gente tem que dar uma seguradinha, tá bom? Mas no caso de estágio 1, 2 e 3, segue a regra que já estava, combinado? Quem está atrasado. Tá bom, Verônica? É porque eu, às vezes, tenho que aproveitar alguém que fique com a minha filha para tentar fazer as 6 horas justamente para sanar essas pendências. Tá bom. Verônica, lembrando que não é a quantidade toda que está lá de atividade prática, não, tá bom? Tem até um manual específico que eu fiz para estágio 1, 2 e 3, por isso que eu estou falando. Quem está com estágio atrasado, o ideal é me procurar para eu mandar esse material, tá, Verônica? Quem está atrasado, porque... Por exemplo, tem estágio, 1, 2 ou 3, que você só vai dar 20 horas de aula. Entendeu? Que ótimo. Vou ver isso, então, com a senhora. Tá bom? É melhor para a gente mesmo, já para adiantar. Perfeito. Aí eu falei para vocês, final de semana vou alimentar o AVA, com o máximo de informação que eu conseguir para vocês, tá bom? Com detalhamento da ficha síntese, com o preenchimento do TCE, vou colocar lá direitinho, e vocês vão agora só aguardar um pouco, conforme a Ana Célia falou. A Ana Célia esteve na escola também. A Edneia, se não me engano, tem filha lá, não sei se é a Edneia que foi, depois me confirmem. E sabe... Foi a Alexandra, desculpa. A Alexandra tem filha lá, sabe dessa organização que está tendo. Assim que possível, tá bom? Nós vamos começar. Combinado, meninas? Vamos para a nossa aula daqui a pouco. Vamos? Então tá. Olha, de estágio temos notícias melhores, não as notícias que nós queríamos, mas notícias melhores, e vamos conseguir. Combinado? Tá bom? Combinado. Então, torcer para que a direção tenha esse olhar de colocar a gente em dupla, em trio, para poder agilizar, porque 57 pessoas para dar conta disso tudo é muita coisa, né? Depende de uma série de coisas, né? Conforme eu falei, a diretora é muito bacana, tá? Muito, muito bacana. Achei uma pessoa super acessível, e são coisas que a gente vai ter que conversar e entender que agora, esse ano,
nós estamos vivendo isso na pele. É a retomada, não é isso? De fato, a gente está voltando esse ano. Então, tem algumas coisinhas que nós vamos precisar entender, nos ajudar. Vai dar tudo certo, tá bom? Sim, vai dar tudo certo, vai sim. Então é isso. Olha, um beijo. Daqui a uns minutinhos estamos juntas, que temos hoje o nosso sextou, tá bom? Tem uma surpresa, hein? Esperem, tá bom? Então, ó, um beijo. Até daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.